Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dose Diária de Ânimo. Aqui quem fala é a Andresa Lima e é um prazer muito grande ter por aqui. Hoje eu quero te contar a história de um homem excepcional e de uma das figuras mais importantes da história da igreja. Bem-vindo ao resumo da vida de John Wesley. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Ele era filho de Susana e Samuel Wesley e foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. John Wesley recebeu maior influência da parte de sua mãe, já que ela era descendente de ministros puritanos e não conformistas. Ela foi a mãe professora dos de seus 18 filhos. Quando John Wesley tinha apenas 5 anos, aconteceu um grande acidente em sua casa. A sua casa queimou-se completamente em uma noite. Ele, ainda muito pequeno, ficou preso no andar de cima e foi resgatado no último minuto de uma janela superior. Isso levou a sua mãe, a Susana Wesley, a vê-lo como um tição tirado do fogo. Um texto bíblico no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 2. Se você puder, depois dá uma conferida lá. E para ela, ele tinha sido preservado para uma tarefa especial. E ela não estava enganada, hein, gente? Ele estudou na Igreja de Cristo em Oxford e em 1725 ele foi ordenado ministro da Igreja da Inglaterra. Lá ele se juntou ao Holy Club, fundado pelo seu irmão Charles Wesley, cujos membros faziam votos de levar uma vida totalmente santa, visitar prisões, orar e ler a Bíblia diariamente. No final de 1735, John Wesley viajou para a América para ministrar aos colonos britânicos, mas o navio em que ele viajava encontrou uma forte tempestade. Ele, que também era capelão do navio, temia muito por sua vida, mas notou que um grupo de missionários protestantes alemães da Moravia não tinham medo nenhum. Durante a tempestade, eles cantavam calmamente. Quando a viagem acabou, ele perguntou ao líder dos moráveis sobre sua serenidade. Então esse homem lhe perguntou: "Você é um cristão?" Ele respondeu: "Sim." Mas refletindo, ele confessou: "Receio que tenha sido uma conversa fiada." Na realidade, John Wesley ficou confuso com a experiência e sua confusão levou a um período de busca e finalmente a verdadeira conversão. Sua viagem à América foi um fracasso. Quando ele tentou impor a disciplina do Clube Sagrado, a congregação se rebelou. Um desapontado Wesley teve que voltar para a Inglaterra. Depois de falar com outro morávio, Wesley concluiu que lhe faltava fé salvadora. No entanto, em 24 de maio de 1738, ele teve uma experiência de conversão que mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, George Whitefield, ex-membro do Holy Club, estava tendo grande sucesso como pregador, especialmente na cidade industrial de Bristol. Centenas de pobres da classe trabalhadora, oprimidos pela industrialização e negligenciados pela igreja, estavam sendo convertidos sob sua ardente pregação. Whitefield então convidou John Wesley para apoiá-lo. No entanto, ele desconfiava de seu estilo, questionava a pregação ao ar livre, que era revolucionária na época, e se incomodava com as reações emocionais das pessoas. Mas no final, ele aceitou a oferta. John Wesley não tinha intenção de fundar uma nova denominação, mas as circunstâncias históricas e seu gênio organizacional conspiraram para que isso acontecesse. Os seguidores de Wesley começaram a se reunir em casas. À medida que cresciam, Wesley organizou aulas, cada um com 11 membros e um líder. Eles se reuniam semanalmente para orar, ler a Bíblia, discutir sobre sua espiritualidade e arrecadar dinheiro para a caridade. O movimento cresceu rapidamente. Embora Wesley tenha programado sua pregação itinerante para que os serviços anglicanos locais não fossem interrompidos, isso causou descontentamento entre os anglicanos. John Wesley então respondeu: "O mundo é minha paróquia", uma frase que se tornou um lema para os missionários metodistas. Em 1787, John Wesley foi solicitado a registrar seus pregadores leigos como não anglicanos. Enquanto isso, a Revolução cortou os metodistas americanos de suas conexões anglicanas e eles tiveram que ter autonomia. Devido a essas e outras circunstâncias, o metodismo gradualmente se separou da Igreja da Inglaterra. Ele se levantava todos os dias às 4 horas da manhã e pregava seu primeiro sermão, na maioria das vezes, às 5 horas da manhã. Ele e seus pregadores viajantes dividiam o dia em 3 partes iguais. 8 horas era para dormir e comer,
8 para meditação, oração e estudo, e 8 para pregar, visitar e fazer trabalho social. Ele viajou mais de 250 milhas a cavalo em sua vida, em todos os tipos de clima, noite e dia, de um extremo ao outro da Inglaterra, e em estradas muitas vezes perigosas. Durante essas viagens, ele escreveu um comentário bíblico, centenas de cartas e um diário no qual fazia anotações. Dessas viagens, ele também escreveu alguns dos 330 livros que foram publicados durante sua vida, incluindo gramáticas de inglês, francês, latim, grego e hebraico. Ele também editou livros educacionais para seus pregadores e congregações. Ele sempre dizia: você não pode ser um pregador profundo e você não pode ser um cristão completo sem ler muito. Assim, todo pregador metodista deveria se tornar um negociante e vendedor de livros. Esperava-se que dominasse seu conteúdo. Desta forma, a leitura foi promovida na comunidade. 13 anos antes de um comitê de abolição ser formado para acabar com o tráfico de escravos, John Wesley publicou seus pensamentos sobre a escravidão. Um tratado gráfico, veemente e penetrante denunciando o comércio. Sua influência sobre William Wilberforce, um parlamentar evangélico que liderou uma grande campanha para abolir o tráfico de escravos, foi muito importante. Ele sempre aconselhou coisas como: não fique ocioso nem por um momento, não acredite em ninguém doente, não fale mal de ninguém, não tenha vergonha de nada, exceto do pecado. Seja propício, entre outras coisas. Ele disse que o pregador do evangelho é um servo de todos. Da mesma maneira, ele usava roupas baratas e jantava nos lugares mais simples, não gastando mais de 30 libras por ano em suas necessidades pessoais, embora suas roupas estivessem sempre impecáveis e seus sapatos brilhando. Ele defendia preços justos, salários justos e empregos honestos para todos. Ele conhecia a vida dos pobres mais do que qualquer outra figura pública do seu tempo. Movendo-se por toda a Inglaterra, ele podia sentir a vida da aldeia como nenhum estadista rico podia. Ele atacou a ilegalidade do contrabando. Ele fez campanha intensa contra o suborno e a corrupção. Ele criticou as crueldades do sistema prisional, descrevendo as prisões como viveiros de todo tipo de maldade. Ele também fez campanha contra métodos quase medievais de medicina e promoveu a reforma funerária. Até uma semana antes de sua morte, quando adoeceu e teve que descansar, ele continuou a pregar, escrever, supervisionar e encorajar outros. Ele morreu no dia 2 de março de 1791. Nem carruagem nem cavalos foram necessários para seu funeral, pois ele havia instruído seus indigentes que precisavam de emprego para carregar seu caixão por um pagamento de 1 libra cada. Em seus últimos anos, não é exagero dizer que John Wesley era a figura pública mais respeitada e amada da Inglaterra. A sua mensagem e influência, mas sobretudo a sua vida, marcaram toda uma geração de pregadores e leigos que mudaram o rumo da história. A influência desse homem humilde mudou o destino não só da Inglaterra, mas também da igreja para sempre. Graças à vigorosa atividade missionária dos metodistas, o movimento se espalhou rapidamente pelos domínios do Império Britânico, Estados Unidos e muito além. Para finalizar, eu quero deixar aqui para você 3 frases de John Wesley. Ele disse: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Cuidado para não ser tragado pelos livros. 1 grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Porque toda a vida eu faço as mesmas coisas e cometo os mesmos erros se sei que esses erros vão me deixar mal. E você? O que você acha? Qual você acha que é o legado mais significativo desse homem de Deus? Você acha que os cristãos de hoje precisam ser mais consistentes entre o que pregamos e vivemos? Isso é uma reflexão que eu deixo pra gente no dia de hoje. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui. Quero pedir desculpas, gente, pelo meu inglês, porque meu inglês é muito ruim, mas eu fiz tudo de coração. E eu quero também pedir para você que ainda não é inscrito, já se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades e lembrar que todos os dias nós temos vídeos novos por aqui, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.